E aí, pessoal, o mercado do futebol dizem que parou, né? Todo mundo diz que em razão da pandemia, nada de investimento, é o que a gente está vendo em alguns clubes, mesmo clubes que estão devendo. E uma das curiosidades, e é sobre isso que nós vamos falar, nessa movimentação do mercado, é que os empresários seguem oferecendo jogadores, por um motivo muito simples. O mercado da Europa se movimentou de uma forma muito diferente, o mercado da China parou e os jogadores começam a chegar em oferecimentos, que a gente sabe e vai projetar isso em relação ao Grêmio, naturalmente colocando uma situação muito diferente de como até era tratado até o mês de janeiro. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? O que a gente pode definir? Quando se deu a pandemia, cortou completamente a questão das receitas dos clubes. Os clubes botaram o pé para trás e começaram a pensar nisso. Muitos, a partir daí, devendo fortunas, né? O Corinthians devendo, o próprio Cruzeiro nem se fala, e outros clubes que estão enfrentando seríssimas dificuldades. Aí se fala em déficit dos grandes clubes brasileiros acima de 100 milhões na temporada. O Grêmio, por sua vez, se manteve, de certa forma, estável, porque conseguiu essa redução na folha de pagamento dos jogadores, aí vai pagar dentro de um ano, aí um pouco antes disso vai voltar a pagar, mas conseguiu diminuir e se estabilizou. E o presidente Romildo diz para todo mundo, não vamos fazer nenhum tipo de investimento porque a hora é de pagar as contas. Ponto. Mas o departamento de futebol e os executivos do Grêmio não param de receber ainda empresários, nem que seja por educação, e oferecimentos de jogadores, inclusive jogadores que passaram pelo Grêmio. Olha só, imagina o Quaresma foi oferecido, jogador que já passou por Barcelona há quase 37 anos. O Grêmio recebe naturalmente por educação, não tem nenhuma possibilidade de negociar. Mas tem um jogador que foi oferecido nos últimos dias, e o termo não é oferecido, foi sugerido nos últimos dias, e que de certa maneira levou até a torcida a entender um pouco diferente a situação, que é o Juliano. Vocês lembram do Juliano? Juliano que tem passagem pelo Internacional, mas que teve uma ótima passagem no Grêmio. Quem não lembra daquele Grenal lá, o 5-0, ele fazendo o primeiro gol, ele ajudou a ajustar o time, então treinado pelo Roger, o time que depois, até mesmo após a saída do Juliano, com o Ramiro, o time ganhou força. Ele está no mundo árabe, está tentando uma negociação para se liberar do clube árabe, e aí a sugestão é de uma possibilidade de retorno para o Grêmio. O Grêmio naturalmente corta na raiz isso, não existe nenhuma possibilidade, mas é preciso referir a mudança no mercado, e é sobre isso que eu acho que é o ponto principal da nossa conversa de agora. O Juliano, há um ano atrás, ou há 7 meses atrás, custaria mais de 1 milhão por clube, qualquer negociação com ele envolvendo o futebol brasileiro. 1 milhão. Agora nós estamos falando aí na casa de 350 a 400 mil. Ou seja, o mercado começa a se movimentar diferente. Como eu disse, a Europa, o mercado da China e esses mercados menores, aí como o próprio mercado da Arábia, do mundo árabe, o que a gente pode colocar? Muitos jogadores entre 27, 32, 33 anos começam a olhar para o Brasil, algo que não acontecia há um tempo atrás. Esses mercados vão começar a valorizar jogadores abaixo de 25 anos e esses jogadores, sobretudo os que estão próximos de renovação, começam a circular diferente no mercado de fora do Brasil. E aí surge, em alguns casos, a possibilidade de retorno um pouco antecipado dentro desse planejamento. Por quê? Porque esses clubes não querem mais dispor esse tipo de investimento. E aí a coisa muda um pouco. E isso pode ser um movimento muito importante, não para esse ano, mas para o futuro. Porque esses jogadores começam a ser sugeridos, muitos deles com um ano e meio ainda para cumprir nesses mercados, mas que já começam a olhar para o Brasil, e aí a gente tem que naturalmente projetar. Os jogadores oferecidos nesse momento são jogadores que não têm nenhuma condição, nenhuma possibilidade de fazer parte. O Grêmio não vai contratar, isso é frase do presidente, não existe nesse momento nenhuma ideia de contratar. Mesmo jogadores oferecidos abaixo do valor que a gente estava acostumado a saber, e mais, jogadores bons jogadores, jogadores fortes, jogadores de mercado, como o caso do Juliano. Quem não quer o Juliano no seu time? Mas nesse momento, infelizmente, não existe essa possibilidade. Mas nós vamos ficar desde sempre, e agora eu acho que mais, atentos a essa movimentação, porque isso pode mexer inclusive no preço dos atletas que estão hoje fazendo parte dos grupos de jogadores
aqui no futebol brasileiro. A tendência é que a gente tenha o desembarque de muitos bons jogadores que estão há algum tempo fora daqui e que com certeza vão chegar no Brasil valendo muito menos do que valiam há 7, 8 meses atrás. Vamos ficar atentos, os oferecimentos não param, os empresários não param, mas no Grêmio ninguém vai desembarcar. A tendência é de aeroporto vazio, pelo menos até a metade do ano que vem. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.